voltando, eu estava falando que... meu Deus do céu, esse negócio está gravado, tá? Chega a estar molhado aqui, né? Mas tá bom, bora. Estava falando que da produção mundial de alimentos, né? Que tem alimento para todo mundo consumir, existe uma produção de alimentos para todo mundo consumir, mas nem todo mundo tem acesso a isso. Por quê? Porque alimento é mercadoria, gera lucro para o capitalismo, gera lucro para quem produz e vende, e nem todo mundo tem uma condição financeira ali suficiente para ter acesso, né, a alimentos necessários para a sua sobrevivência. Então, por isso que a gente ainda vai encontrar uma grande quantidade de pessoas que passam fome, que são subnutridas, no Brasil e no mundo. Aí, aqui embaixo, está dizendo que isso compromete a nossa segurança alimentar, que seria o quê? O que é a segurança alimentar? É você ter acesso a alimentos, né, de forma correta para a sua sobrevivência. Então, se eu não tenho, isso vai afetar a minha segurança alimentar, óbvio. E aqui está dizendo o quê? Que o Brasil é um dos países que mais exporta produtos alimentícios no mundo. Agro é tech, agro é pop, agro é a riqueza do Brasil. O Brasil tem toda essa campanha aí em relação às suas commodities, principalmente ligadas à produção de alimentos, produz né, líder mundial na produção de carnes bovina, suína, de frango, é líder nessas produções, é líder também em produção de cana-de-açúcar, de soja, né? Está ali, geralmente, no topo dos países que mais produz e exporta. Mas... Travou. Estou escutando agora, né? Deu uma travada Satanás. O negócio tá pesado hoje, estou sentindo o negócio tá pesado. Mas tem muita gente que passa fome, né? Embora tudo isso aconteça, o Brasil seja líder na produção de alimentos e de exportação de alimentos, tem muita gente que passa fome. Mas aqui está dizendo o quê? Está dizendo que grande parte daquilo que o Brasil, o agro é tech, agro é pop, agro é tudo, agro é a riqueza do Brasil, geralmente o quê? Os grandes latifundiários, os grandes produtores de alimentos no Brasil, eles não produzem para consumo interno, eles produzem para exportação, para vender para outros países do mundo. Enquanto o que é consumido internamente no Brasil é feito por famílias, pela agricultura familiar, por sítios, pequenas propriedades, médias propriedades, produzem, né, grande parte daquilo que o brasileiro consome. Mas aquela campanha do Agretec, Agrepop, Agretudo, Agri-riqueza do Brasil, aquilo ali é uma campanha dos grandes latifundiários, das empresas, né, do ramo agrário, que produz muito, mas não produz para aqui para dentro, produz para exportação, né? E geralmente os produtos ali mais feiozinhos que sobra delas, elas vendem no mercado interno. Mas basicamente, quase tudo que a gente consome dentro do Brasil é produzido por agricultura familiar. É tanto que o Brasil deveria olhar mais para esses agricultores familiares, porque são eles que produzem aquilo que a gente mais consome. Por exemplo, aqui tem uns dados bem interessantes, ó, de 2018. Diz aqui que 70% do feijão nacional que a gente consumiu em 2018, né, no caso, 70% do feijão nacional foi produzido por agricultura familiar. 34% do arroz, 87% da mandioca, 46% do milho, 38% do café, 21% do trigo. E isso também vai em relação à questão do leite, ó, 60% do leite, 59% do rebanho suíno, de porcos, 50% das aves que a gente consumiu, 30% dos bovinos, tudo isso foi produzido, né, por agricultura familiar, por famílias. Ou seja, enquanto os grandes latifúndios, os grandes latifundiários, né, as grandes propriedades de terra, que geralmente está nas mãos de poucas pessoas no Brasil, existe muita concentração de terra no Brasil, desde o período colonial, quando houve a divisão das capitanias, em sesmarias, enfim, desde aquela época ali, a galera já concentrava terras nas mãos de poucas pessoas, né? E é por isso que existe até o movimento MST, né, que é o Movimento Sem Terra, dos Trabalhadores Sem Terra, que lutam por ter um pedaço de terra, porque tem muita terra no Brasil que é ociosa, que não se faz nada. Uma pessoa que é dona daquilo ali, vai passando para o filho, para o neto, para não sei quem, vai passando de geração em geração e ninguém faz nada com a terra. Deveria ser feito o quê? Uma reforma agrária no nosso país, porque tem muita terra ociosa que não se faz nada. E nós temos grandes propriedades de terras nas mãos de poucas pessoas, enquanto tem aí, né, pessoas que lutam por um pedaço de terra para produzir ali o mínimo para sua sobrevivência e vender ali um pouquinho no mercado local, não tem isso aí. Ou seja, enquanto os grandes latifúndios, pode grifar isso no livro, enquanto os grandes latifúndios produzem basicamente para exportação, né, as grandes propriedades do Brasil produzem maciçamente para fora do Brasil, tanto eles produzem alimentos que são consumidos, quanto eles podem produzir também matérias-primas, né, que são utilizadas em outras coisas. As pequenas unidades agrícolas, pequenas e médias, né, unidades agrícolas, abastecem o mercado interno, que é fruto do trabalho da agricultura familiar, tipo famílias,
que tem aquela pequena propriedade ou média propriedade, produz ali para a sua sobrevivência e o que sobra, o excedente, vende para o mercado local, internamente, dentro do Brasil, né? Não tem esse objetivo aí maior, não tem condições de competir com os grandes latifundiários também, né? Para exportar para outros países. Não tem condições. Esses pequenos produtores, eles devem ter um apoio do governo para conseguir sobreviver. Porque eles não conseguem competir com os grandes produtores, né? Agrários, rurais. Não conseguem. E vamos finalizar essa parte aqui. Bora lá, vamos que vamos. Estou dizendo que eu estou... Tchan, tchan, tchan. Eu voltei, ó. Eu voltei agora para ficar. Perdas na produção e desperdício. Eu disse para vocês que existe alimento para a galera do mundo todinha consumir, mas que pessoas ainda passam fome. Muitas passam fome, morrem por causa disso, porque não têm acesso ao alimento. Fome, são subnutridas, não têm os nutrientes necessários para sobreviver. Mas, na verdade, isso acontece por quê? Porque alimento é dinheiro, alimento é riqueza, alimento é lucro. Então, se você não tem condição para comprar, então você não tem condição para consumir. Você não é consumidor, você não é nada para o capitalismo. Né? Então, o capitalismo não está nem aí para você, se você não tem essa condição. Então, vamos lá. A existência de fome e de subnutrição no mundo torna-se ainda mais grave se considerarmos que, todos os anos, milhões de toneladas de alimentos são perdidos ou são desperdiçados. Aí, Ana Beatriz, qual a diferença de você perder um alimento ou de você desperdiçar um alimento? Por exemplo, Itauana tem um costume de comprar umas coisinhas no final de semana e não comer todo. Aí ela pega e joga fora. Ela consumiu um pedaço do bolo, um pedaço do morango, aí depois ficou ruim, ela jogou fora. Ela fez o quê? Ela cometeu a perda do alimento ou ela cometeu o desperdício do alimento? Desperdício. Desperdício. Perfeito. Porém, comigo não acontece nada disso, porque eu como tudo. Não, mulher, estou só usando aqui um exemplo aqui fictício. Não faz um negócio desse, não. Aí, imagine, quando é que você perde o alimento? É quando você joga o alimento, quando o alimento ele é descartado no lixo, antes de chegar ao consumidor, né? Geralmente porque ele estraga. Então, por exemplo, vamos dizer que o pai de Martina vende tomate na feira. Vende tomate, pai de Martina. Eu estou usando só as pessoas aqui, massa, né? O pai de Martina vende tomate na feira. Aí, o que é que acontece? Ele passou muito tempo com a remessa de tomate e não conseguiu vender. E aí os tomates estragaram. Ele teve que jogar fora. Então, ele teve que jogar fora antes de chegar nas mãos de quem? Do consumidor. Porque não teve como vender tudo. E aí ele teve que jogar fora porque se estragou. O que é que aconteceu? Houve o quê? Houve uma perda de alimentos. O pai de Martinha vende tomate. Tinha uma remessa muito grande de tomate, não deu para vender tudo, né? Enfim, mas se estragou. Aquilo ali se estragou. Não chegou nas mãos do consumidor, né? Tipo, o pai de Itauana não conseguiu comprar, a mãe de Itauana não conseguiu comprar ali a tomate do pai de Martina. E se estragou antes de chegar na mão do consumidor. Então, aconteceu o quê? Uma perda de alimentos. Desperdício é quando quando o alimento está em condições para o consumo, mas o vendedor ou o consumidor o descarta no lixo antes de ele estragar. Certo? Eu falei o exemplo de Itauana como se tivesse estragado, né? Mas não. É quando você joga fora, mas ainda está em condições de consumir. Então, por exemplo... comprei um pudim, aí, sei lá, passou 3 dias na geladeira o pudim, aí eu falo assim, eu não quero mais ficar olhando para esse pudim, não, vai que eu engorde, mas o pudim estava bom para comer ainda, estava bom, mas vai que eu engorde, vou jogar esse pudim fora. Aí joguei o pudim fora. O ato de você jogar uma comida que ainda está boa para consumir fora, você está desperdiçando alimentos, está fazendo um desperdício. Ela está boa para consumir, você desperdiçou, você jogou fora. Ou então... E o que pode acontecer também aqui em cima, no caso da perda, é quando o alimento ele estraga antes de chegar nas suas mãos. Porque o produtor, né? O produtor, ele tentou vender, não conseguiu, sei lá, aconteceu alguma coisa, não chegou nas mãos do consumidor, se estragou antes de chegar nas mãos do consumidor comprar. Aí houve uma perda de alimentos, certo? Todos os dois aí são coisas muito ruins, porque imagine que milhões de pessoas passam fome ou são subnutridas. Não tem ali alimentos necessários para sobreviver. E a gente sabe que tem alimento suficiente para todo mundo e também tem muito alimento que se perde antes de chegar nas mãos do consumidor, se estraga antes de chegar na mão do consumidor. E também tem muitos alimentos que as pessoas compram e jogam fora antes daquilo ali se estragar. Joga fora, porque simplesmente vai jogar. Não está nem aí, não tem consciência nenhuma, não tem sensibilidade nenhuma, que milhares de pessoas morrem por causa de fome, porque não tem alimento para sobreviver.
Então, é bom que a gente faça um exame de consciência, né? Será que eu estou agindo de forma correta? Quando eu jogo a comida fora, a comida está boa ainda, eu jogo a comida fora. Será que eu estou correta em fazendo isso? Tem milhares de pessoas que gostariam de ter aquilo ali e você está jogando fora. Tá entendendo? Isso é horrível. Nos países desenvolvidos, enquanto 40% do descarte, países ricos, né? Enquanto 40% do descarte de alimentos, 40% do descarte de alimentos ocorre devido ao desperdício, ou seja, é muito comum nos países desenvolvidos o desperdício de alimentos, né? Você jogar fora o alimento, mas ele ainda está bom de ser consumido. Então, em países desenvolvidos é muito comum se desperdiçar alimentos. Já nos países mais pobres, nos países em desenvolvimento, né? Países que têm aqueles dois grupos, tanto os menos desenvolvidos quanto os emergentes. Só 5% dos alimentos são desperdiçados. Por quê? Porque esses países em desenvolvimento encontram aí uma população mais carente, geralmente mais pobre, muita gente que ainda não tem acesso a alimentos. Então, aqui nos países em desenvolvimento, o desperdício, a porcentagem de desperdício de alimentos não é tão grande quanto a porcentagem que é desperdiçada de alimentos em países ricos, em países centrais, né? Que as pessoas têm condições de vida melhor para comprar aquilo que elas querem, enfim. E aí, muitas vezes, acaba descartando um alimento que ainda está bom de consumir e joga no lixo, né? Apesar disso, é muito maior o número de pessoas que passam fome nos países em desenvolvimento. Óbvio, os países em desenvolvimento, a gente vai ter aí os países mais pobres e os emergentes. A grande quantidade de pessoas que passam fome no mundo estão localizadas em países, né, em desenvolvimento. Da África, aqui da América e também da Ásia, né? Esses são os 3 continentes aí onde a gente vai encontrar a grande quantidade de pessoas que sofrem com a carência de alimentos, né? Com fome, com subnutrição. África, América e Ásia. Aí aqui cita até alguns países, né? Onde, por exemplo, cerca de 35%, mais de 35% da população passa fome. Aqui vai citar alguns países africanos, ó, Zâmbia, República da África Central, Namíbia, na África, Coreia do Norte, na Ásia, e Haiti aqui na América Central. É o país mais pobre da América, do nosso continente, é o país mais pobre, é o Haiti. Então, olha, esse problema aí não é um problema que está distante da gente, está aqui, está perto da gente, né? Está aqui na nossa cidade, está aqui no nosso bairro, né? Mas muitas vezes são coisas ofuscadas que a gente não consegue perceber. Mas muitas pessoas, principalmente no momento que a gente está vivendo agora, está aumentando a quantidade de pessoas que passam fome, né? No mundo. No mundo, a fome atinge principalmente as populações mais pobres. Ok, isso a gente já sabe. Mas a gente sabe que atinge a maior parte das pessoas que são pobres. Por quê? Porque alimento é uma mercadoria, gera lucro para quem produz e para quem vende. E se você não tem condições, então isso tem a ver com o quê? Com a pobreza. A fome e a subnutrição tem a ver com pobreza. Tem a ver com a educação também, de certa forma, né? Uma coisa tem a ver com a outra, mas a gente sabe que você não ter acesso a alimentos, isso tem muito a ver com a sua condição de vida, com a sua renda, né? Mensal, semanal, enfim. Você não tem condições de comprar aquilo que você necessita. Então, está relacionada com as desigualdades econômicas e sociais, né, nas diferentes escalas. Tanto pode acontecer no mundo todo, e acontece, quanto na escala regional, dentro de uma região, e também dentro de uma escala nacional, dentro de um país, dentro de um município, dentro do seu bairro, tem pessoas que passam fome. Talvez você não veja, mas tem. Na sua rua. O combate à fome no mundo está relacionado a um conjunto de políticas públicas. Como é que aí deveria ser feito, nesse combate à fome no mundo? Deveriam ser criadas políticas estruturais, políticas que deveriam ser aplicadas em todas as regiões e políticas locais. As locais seriam essas políticas que são destinadas a espaços menores, né? Tipo a municípios, cidades, a um bairro, enfim. Políticas locais devem ser desenvolvidas para combater problemas e dificuldades específicas de uma localidade. Então, por exemplo, se no bairro Boa Passagem, exemplo aí, tem 50 famílias que são extremamente carentes, não conseguem se alimentar, porque não tem condições de comprar alimentos. Então, devem ser feitas políticas locais para ajudar essa população, dessas 50 famílias que não têm condições. Isso é um exemplo aí bem esdrúxulo, né? Só um exemplo. Políticas locais são em locais, por quê? Porque são em áreas menores. Mas poderia ser uma política em torno de Caicó toda, porque também é local, é uma cidade dentro de um todo. Políticas aplicadas em todas as regiões. Essas políticas poderiam ser feitas no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sudeste, no sul. Tais como, por exemplo, fornecimento... Vocês estão me escutando? Ou travou aí? Travou.
Eu não estava escutando nada. Tava, não, travou, né? Um pouquinho. Percebi que deu uma mensagem aqui da minha internet, tá instável. Bichinha, hoje é o dia. Porque ontem não deu nada disso. Mas, enfim. Políticas aplicadas em todas as regiões. O que é que o Brasil poderia fazer em cada região do Brasil? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Enfim. E dentro de uma mesma região, dentro do Nordeste, dentro do Norte, né? Que tem várias outras sub-regiões. Tais como fornecimento de merenda escolar e projetos de educação alimentar. Isso poderia ser feito em cada região do Brasil. Políticas estruturais com o objetivo de diminuir a desigualdade social, como a reforma agrária e o incentivo à agricultura familiar. Isso poderia ser feito no Brasil todo? Poderia, com certeza. Há muito tempo a gente discute uma reforma agrária e nunca foi feita, de fato, uma reforma agrária no Brasil. Seria o quê? Redistribuir as terras que são ociosas, que ninguém faz nada. O governo vai lá, compra aquela terra daquele produtor, que não faz nada, produtor não, do latifundiário, que é o dono daquela terra, compra, redistribui para famílias carentes, né? Financia a produção dessas pessoas, incentiva, de certa forma, a agricultura familiar. Ou seja, porque a família que vai deter aquele pedaço de terra, né? E produzir naquele pedaço de terra. Deveria ser feito no Brasil? Deveria. Foi feito? Ainda não foi feito. Ei,